Você sabe quais são os melhores suplementos para hipertrofia? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista Nelson Justino. Ele é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, com intercâmbio internacional através da modalidade sanduíche na Universidade de Saragoça, na Espanha. Foi professor universitário durante 11 anos e faz parte do corpo docente de 14 pós-graduações no Brasil. Palestrante e, além de docente, também atua como nutricionista clínico e esportivo. Atualmente, faz pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Federal da Paraíba. Nelson, que prazer te receber novamente no programa. A hipertrofia é sempre um tema quente, né? Inclusive, já fica aqui o convite que a gente tem outro programa sobre hipertrofia, em que a gente foca na importância da nutrição, na importância do treino. Hoje a gente vai trazer especificamente a melhor suplementação para hipertrofia. Mas vamos começar então relembrando um pouquinho alguns conceitos. Então, o que é hipertrofia? Bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que estejam nos vendo. O processo de hipertrofia nada mais é do que o aumento do tecido muscular. É quando as miofibrilas, que são os grupamentos musculares que compõem a massa magra, eles aumentam de tamanho e se desenvolvem. É muito comum a gente observar definições um pouco errôneas sobre hipertrofia muscular. Algumas pessoas pensam, poxa, ganhei 3 quilos, ganhei 3 quilos de massa magra. Na verdade, é muito difícil, fisiologicamente, você hipertrofiar. Perder gordura é muito mais fácil, fácil e rápido. Já o processo hipertrófico, além de ele ser lento, ele é um pouquinho mais complicado, que necessita de vários aspectos para que ele possa se iniciar. Então, muitas vezes, a pessoa ganha peso, mas aquele peso ele não é constituído apenas de massa magra. Ele é constituído de glicogênio, que é uma substância, é um tipo de carboidrato intracelular. Ele ganha bastante retenção hídrica, tanto intra quanto extracelular. Ganha densidade mineral óssea, por isso que o processo de a prática de musculação é considerada como uma excelente atividade para pessoas que têm osteopenia e osteoporose, principalmente idosos, sobretudo mulheres menopausadas, porque é a única atividade que realmente induz a síntese de tecido ósseo. E também um pouco de gordura. Então, aquele peso que o praticante de musculação que ele ganha não necessariamente é de massa magra, de tecido muscular. Estima-se que daquele peso total que ele ganha, apenas algo em torno de 10 a 30% é músculo. Os demais constituintes são compostos por água, por osso, por glicogênio e também por gordura. Então, resumindo, o processo de hipertrofia nada mais é do que quando o indivíduo ele ganha mais massa magra. As proteínas musculares, elas aumentam de tamanho. Fantástico. E aí, considerando isso que você falou, de que tem o processo fisiológico é um pouquinho mais complexo, vamos relembrar ao pessoal também quais são os mecanismos envolvidos, então, na hipertrofia. Vamos lá. Não basta você simplesmente querer hipertrofiar. Se a gente for observar direitinho, não são todas as pessoas do nosso ciclo que você observa que apresentam uma densidade muscular mais desenvolvida.
Músculo todo mundo tem, inclusive pessoas desnutridas, mas um corpo que dá um pouco mais de beleza. E também poucas pessoas sabem é que há uma relação muito próxima entre tecido muscular e saúde. De modo geral, pessoas que apresentam um pouco mais de massa muscular, elas são menos propensas a ter infecções, a terem diabetes, a terem hipertensão. Então, de uma forma bastante indireta, ele acaba estimulando o nosso sistema imunológico. Mas, assim, para que uma pessoa ela possa ganhar massa magra, é necessário alguns pontos. Primeiramente, o indivíduo ele tem que fazer pelo menos 3 sessões de musculação por semana, tá? Essa é a quantidade mínima de sessões de treinamento para que possa induzir o indivíduo ao mecanismo de hipertrofia. Além disso, ele obviamente tem que se alimentar um pouco melhor, né? Tem que ter um superávit calórico. Geralmente devemos aumentar pelo menos de 10 a 20% em cima do que aquela pessoa vinha comendo antes. Então, temos que aumentar o aporte de carboidrato, temos que aumentar também o aporte proteico, lembrando que o nosso músculo ele é constituído basicamente de água e de proteína. Aproximadamente 40% do nosso músculo é constituído de proteína e 60% é constituído de água. Então, tem muitas pessoas que querem ganhar massa magra, mas elas não conseguem bater a cota proteica. E aí é onde entra a suplementação, que a gente vai falar daqui a pouco, principalmente o whey protein, que ele é um auxiliar bastante importante, ele não é necessário, mas ele é extremamente importante, sobretudo para pessoas que têm uma vida muito corrida ou que por alguma razão não conseguem bater a cota proteica, sobretudo mulher. Para homem é um pouco mais difícil comer mais carne, mais ovo, mais queijo, enfim, consumir um pouco mais os alimentos proteicos. Já para as mulheres, elas já apresentam, de modo geral, uma certa dificuldade. Então, quando esse aporte proteico ele não consegue ser atendido por meio da alimentação, nós recorremos à suplementação. Então, temos que fazer pelo menos 3 sessões de musculação, temos que ter um superávit calórico, comer um pouco mais, temos que aumentar também a ingesta proteica. É fisiologicamente possível uma pessoa hipertrofiar consumindo pouca proteína. Tem que aumentar também a ingesta hídrica, tá? É interessante que o indivíduo ele toma aí algo em torno de 30 a 50 mililitros de água por quilo de peso corpóreo. Se ele estiver desidratado, ele também vai ter muita dificuldade em hipertrofiar. Tá? Ele deve dormir bem, lembrando que a hipertrofia ela não ocorre durante o treino, tá, gente? A hipertrofia ela ocorre no repouso, sobretudo durante o sono. Então é interessante que a pessoa ela durma pelo menos 6 horas por dia. Além disso, o eixo hormonal tem que estar legal, tá? Indivíduos com a testosterona baixa, por mais que elas se alimentem bem, por mais que elas durmam bem e se exercitem bem, elas não vão hipertrofiar. Esses são os pontos importantes, né? E tem mais outros 2 pontos que atrapalham um pouquinho o processo de hipertrofia, que é o uso recorrente de algumas medicações, como corticóide, anti-inflamatório, antidepressivo. Eles diminuem um pouquinho essa capacidade anabólica, e também quando o indivíduo está passando por algum processo infeccioso ou inflamatório. Se tiver alguma infecção de garganta, de intestino, enfim, qualquer processo inflamatório infeccioso, ele tem uma atividade anabólica, tá? Então, esses são os pontos que estimulam a hipertrofia e os pontos que atrapalham o processo hipertrófico. Perfeito. Então, vamos dar uma olhada agora mais especificamente. Qual é o papel da suplementação? Olha, a suplementação ela ajuda muito, tá? E aqui tem 2 pontos, né? Tem muita gente que pensa, poxa, eu só irei conseguir hipertrofiar se eu tomar suplemento? Na verdade, não, tá? O suplemento ele é um complemento alimentar. Ele não é necessário, mas ele é extremamente interessante. Pronto, eu particularmente, eu prefiro muitas vezes, né, comer comida, mas em vários dias da minha semana, o meu café da manhã é um shake, com frutas vermelhas, com whey protein, com iogurte. Então, o que acontece? Todos nós temos uma necessidade nutricional. Se esses nutrientes forem ofertados para o teu corpo, tá de boa. Quando eu tenho um tempo de comer comida mesmo, eu como comida. Mas pelo menos 2 a 3 dias na semana, eu tenho que recorrer ao whey protein. Para quê? Para que eu possa bater a minha cota proteica. Então, alguns suplementos, eles se tornam interessantes nesses dias onde a pessoa tem um dia mais corrido, quando a pessoa está em uma faculdade, está em uma reunião, está viajando, está trabalhando,
está em um aeroporto, por exemplo. Então, existem 3 suplementos que eles ajudam muito o processo de hipertrofia. O mais importante de todos eles, o que de fato tem uma contribuição significativa, que realmente dá um plus a mais, é a creatina, tá? A creatina é considerado aí o suplemento padrão ouro. Então, quando as pessoas chegam para mim e perguntam, pô, Nelson, eu tô com pouca grana, não posso investir em muita coisa, mas eu queria investir em um suplemento. Você me sugere o quê? Para hipertrofia, gente, creatina. Creatina é fantástico, tá? Ela te dá mais força, ela acelera o processo de recuperação muscular, ela diminui a tua percepção da dor, ela tem uma atividade de estimular as tuas fibras musculares a se desenvolverem mais rapidamente, tá? E lembrando, tá? A creatina, ela realmente ajuda, mas é importante que ela seja acompanhada de uma boa dieta e de um bom treinamento, tá? Então, assim, de todos os suplementos, o que realmente dá um aditivo a mais na hipertrofia é a creatina. E tem outros 2 que eu gosto de trabalhar muito em situações de correria, de corre-corre, ou quando a pessoa ela não tem muita fome, não tem muito apetite. É muito comum a gente receber lá no consultório pessoas que até comem bem, mas elas comem pouco. E elas não conseguem fazer uma dieta hipercalórica por limitação. O volume gástrico é reduzido, elas já ficam um pouquinho empachadas, com distensão abdominal, com desconforto gástrico. Então, é muito mais fácil uma pessoa ingerir uma refeição na forma líquida do que na forma sólida. Então, geralmente, para essas pessoas, eu sempre boto preparações com whey protein e com também hipercalórico. O hipercalórico é um outro suplemento que ele pode ser bastante utilizado. O whey nada mais é do que proteína, tá? Ele pode ser substituído. E para vocês terem ideia, gente, cerca de 100 gramas de frango e de carne contém aproximadamente 30 gramas de proteína. 40 gramas de whey, da BioWhey, tem aproximadamente, se não me engano, 31, 32 gramas, salvo engano. Então, é praticamente a mesma coisa. Então, imagina, uma pessoa chegou em casa, cansada, do trabalho, da faculdade, quando não tem nada feito. Aí tá lá o frango congelado, tá o arroz para ser feito. Então, daqui que ela vá preparar um frango, preparar o arroz, vai demorar aí pelo menos 1 hora, e ela morrendo de fome. Então, ela pode, sei lá, fazer uma papa de aveia, fazer uma vitamina de banana, uma vitamina de abacate. Então, você ofertando para o teu corpo o que você precisa, tá de boa. E o hipercalórico, como o próprio nome está falando, é um suplemento que tem uma quantidade calórica um pouco maior. Então, ela pode ser bastante utilizada em lanches, em café da manhã, né, na forma de shake, associando com whey protein, com uma fruta, para dar um sabor um pouco melhor. Então, basicamente, esses são os 3 principais suplementos que a gente trabalha na hipertrofia, que ajuda muito, né? A creatina realmente que dá um efeito diferenciado, e o whey protein e o hipercalórico para aquelas pessoas que têm uma vida mais corrida, que querem uma coisa mais prática, ou que por algum motivo não conseguem bater nem a cota calórica e tampouco a cota proteica. Perfeito. Então, esses 3 são os que têm mais evidência na literatura. Tem alguns outros também que sejam interessantes na hipertrofia? Sim, olha, eu fiquei até surpreso, eu de fato não sabia, acabei descobrindo há uns 2, 3 meses atrás. A coenzima Q10, ela também é fantástica na síntese proteica, né, no processo de hipertrofia, porque as proteínas do nosso corpo, elas são produzidas por uma organela chamada de ribossomo. Então, a coenzima Q10, suplementada, ela aumenta não apenas o número, como também o tamanho dos ribossomos. Então, de uma forma indireta, ela acaba contribuindo, né, para o processo de hipertrofia. Então, alguns estudos, eles já correlacionam uma suplementação de 100 a 200 miligramas por dia do coenzima Q10 na síntese muscular, e também no sentido de dar um pouco mais de energia, dar mais disposição, aumentar a força, acelerar a recuperação muscular, diminuir a percepção da dor. Então, a coenzima Q10 também ela pode ser interessante. E tem outros que, sobretudo naqueles dias que a pessoa está um pouco mais cansada, a cafeína, algum pré-treino, a gente sabe que para que o processo de hipertrofia ele possa ser desenvolvido, é necessário que haja um desgaste muscular, que você submeta o teu músculo a um dano. Então, pessoas que
tem pessoas que falam, mas eu não gosto de sentir dor no treinamento, eu pego um pouco peso para não ter tanto incômodo. Gente, tem que ter dor. É o famoso no pain, no gain. Então, se você faz um treino fofo, um treino muito leve, você vai ter uma evolução bastante limitada. Obviamente que você não vai pegar uma carga que você não suporte, que pode expor o teu corpo a algum risco de lesão, mas é importante sim que você se desafie, que você pegue cargas maiores, cargas progressivas, né, desde que não atrapalhe nem a execução do movimento e tampouco a tua saúde. E essa dor, ela é atenuada justamente pela coenzima Q10 juntamente com a creatina. Então, outro suplemento, né, tem outros suplementos que têm uma atividade indireta, né, mas eu particularmente prefiro trabalhar com esses 4, né, e quando a pessoa sente, imagina, a pessoa se acordou bem cedo, saiu para a faculdade, depois foi para o trabalho, e aí ela só vai ter o final da tarde para treinar, ou o início da noite, e ela está morta, está muito cansada. Então, a gente pode passar, assim, um estimulante, uma cafeína, um pré-treino, porque ela vai ter mais energia, vai ter mais disposição, e vai ter uma performance maior, que vai contribuir para o processo de hipertrofia dela. Fantástico. Então, na sua prática clínica, são esses que você costuma utilizar? Isso. E quando a gente pensa um pouquinho em dosagens, para hipertrofia, quais são as dosagens recomendadas? Vamos lá. Vai variar, é uma pergunta bastante complexa, porque vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a composição física, o tipo de treinamento, o volume de treinamento, se aquela pessoa faz musculação associado com uma outra atividade, como corrida, ciclismo, vai depender do objetivo, da necessidade. Então, assim, é uma coisa bastante variável, tá? Mas, assim, de modo geral, tá, gente? A gente sugere que a pessoa procure um nutricionista, que a pessoa faça um exame mais preciso, mas, de modo geral, os estudos sugerem que a mulher, ela deva ter uma suplementação entre 3 a 5 gramas de creatina por dia, e o homem algo em torno de 5 a 10 gramas. Isso de modo bastante geral, né? Com relação ao whey, na verdade, o whey tem uma coisa positiva a partir do whey protein, né? Existem algumas proteínas suplementares, a gente pode encontrar caseína, pode encontrar albumina também, que também são outras fontes proteicas, mas existe um tipo de gene, como posso falar, um tipo de gene chamado de mTOR. E é justamente quando esse mTOR ele é ativado que a pessoa ela tem um estímulo maior para o processo de hipertrofia. E de todos os suplementos proteicos, o que mais ativa e estimula essa via mTOR, essa cascata mTOR, é justamente o whey protein. Então, muita gente chega para mim e fala, eu queria consumir a caseína, eu queria consumir albumina, tal. Mas, olha, do ponto de vista proteico, é a mesma coisa. Porém, o que vai ter um maior estímulo hipertrófico vai ser o whey, porque ele é a única proteína que realmente ativa e estimula um pouco mais essa via mTOR. E assim, para que haja o processo de hipertrofia, é necessário que a ingestão proteica seja aumentada, e os estudos sugerem que o indivíduo ele tem algo em torno de 1,6 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso corpóreo. Então, imagine, vamos pegar uma pessoa com 70 quilos, para facilitar o cálculo, vou colocar 2 gramas de proteína. Então, 70 vezes 2, 140 gramas. Então, ela tem que consumir 140 gramas de proteína. Então, ela pode distribuir essa proteína em ovo, né? Um ovo tem cerca de 5 a 6 gramas de proteína. Frango e carne, que tem cerca de 30 gramas de proteína para cada 100 gramas. E o próprio whey protein, né? Geralmente, de modo geral, né? 40 gramas de whey tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Então, você pode fazer esse fracionamento desde que você atenda, tá? Com relação ao hipercalórico, pronto, vou dar aqui uma sugestão de um café da manhã que eu faço aqui para mim, né? Geralmente eu consumo cuscuz, queijo e ovo, que é o que eu gosto, no café da manhã. E aí, geralmente, eu ponho 150 gramas de cuscuz, ponho 2 a 3 ovos e cerca de 100 gramas de queijo, queijo branco. Então, eu vou ter aí aproximadamente 35 gramas de proteína e vou ter aproximadamente aí 50 gramas de carboidrato, né?
Quando isso não é possível, eu ponho 2 bananas, ponho 200 ml de iogurte para dar uma cremosidade, dar um sabor maior, e ponho aí 40, 50 gramas de whey protein. Bato tudo no liquidificador e tomo. Nutricionalmente, em termos de macronutrientes, é praticamente a mesma coisa, não tem muita diferença. Então, pode ser um substituto. Com relação ao hipercalórico, aproximadamente, depende muito do tipo de hipercalórico, mas, de modo geral, 80 gramas de hipercalórico contém cerca de 400 calorias, 400, 500 gramas, 400, entre 400 e 500 calorias. Então, isso pode ser... E o hipercalórico, ele tem muito carboidrato, ele tem um pouco de gordura, e tem proteína. Não tem tanta proteína. O que eu sugiro para as pessoas que vão tomar hipercalórico? Ela complementar a proteína com whey protein. Então, por exemplo, imagine um café da manhã, onde a pessoa deva comer aí, sei lá, 250 gramas de batata doce ou de mandioca, com mais 150 gramas de carne, ou mais 2 ovos, e, sei lá, meio mamão. Então, tem pessoas que conseguem comer isso. Tem pessoas que não, acham muita comida. Então, você pode colocar aí 80 gramas de hipercalórico, 40 gramas de whey, e põe, sei lá, uma banana, 2 bananas, né? Que vai dar, basicamente, o mesmo valor nutricional dessas 250 gramas de batata com mandioca. Então, e é muito mais fácil você ingerir um alimento no formato líquido do que no formato sólido. Então, assim, vai variar muito de acordo com a necessidade, porque a necessidade calórica, ela vai variar de acordo com a avaliação física, de acordo com o tipo de atividade física, de acordo com a quantidade de massa magra, mas é mais ou menos isso, gente. Fantástico. E desses suplementos, tem algum melhor horário de consumo ou vai variar muito de acordo com cada pessoa? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu dei uma aula, inclusive, recentemente sobre isso, né? Sobre dosagens e horários, né? De suplementos. E a principal dúvida era com relação à creatina. Muitas pessoas pensam, poxa, eu vou tomar creatina. Como a creatina ela aumenta a força, então eu vou tomar ela minutos antes da atividade física, do treino de musculação, para que eu tenha mais força. Na verdade, com relação, estou falando de creatina, tá? Tanto faz você tomar antes do treino, durante o treino, pós-treino, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Na verdade, você ofertando para o teu corpo naquele dia, tá de boa. O fato de você tomar um pouco minutos antes não vai te dar mais energia, até porque o efeito da creatina, ele não é de uma forma assim imediata, é de forma mediata. Então, assim, é de forma gradativa, tá? Geralmente, quando você começa a suplementar a creatina, você começa a ter os benefícios dela com cerca de 10 a 15 dias, tá? Então, assim, o benefício dela é meio que a longo prazo, tá? Então, tanto faz o horário, não tem muita diferença em termos de performance e também em termos de hipertrofia. Com relação a uma outra dúvida, né, da creatina, já antecipando, a gente fala, pô, mas a creatina, ela vai promover sobrecarga renal? Não, não vai. Um dia, até eu postei um vídeo de uma paciente bem preocupada, que ela mandou uma mensagem para mim, falando que o filho dela consumia creatina todos os dias e já tinha um tempo. Ela estava bem preocupada. Ela, doutor, o meu filho, ele vai morrer? Eu fiz, vai, um dia ele vai. Óbvio, até porque ele não é imortal. Só não vai morrer pela suplementação de creatina, vai morrer por outros fatores. A creatina, ela não traz, gente, malefício. Não tem nenhum, você não vai encontrar nenhuma evidência científica falando mal da creatina. Ao contrário, a creatina traz muitos benefícios, não só para o processo de hipertrofia, como também para a saúde como um todo. Tem um hospital que fica acho que é na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma universidade que o centro de fisiologia de exercício dela é uma das referências no mundo como um todo. E eles fazem bastante estudos com a creatina, nem tanto com atleta, mas com pessoas enfermas, idosos, pessoas com câncer, pessoas com algum tipo de limitação física, porque ajuda também no tratamento de algumas patologias, interessantíssimo na questão da osteoporose, osteopenia, tá? A única situação em que a gente coíbe a suplementação da creatina é em indivíduos nefropatas, em pacientes renais, pessoas que têm algum tipo de complicação renal. Mas se a pessoa tivesse o seu funcionamento renal ok,
e se ela estiver se hidratando bem, ela pode tomar creatina todos os dias, não vai ter supersaturação, não vai diminuir a produção da creatina endógena, pode tomar ela, que ela não vai te trazer nenhum tipo de malefício. Com relação ao whey creatina, whey hipercalórico também não trazem nenhum tipo de malefício, tá? A gente só tem um pouco mais de cuidado com aporte proteico em pacientes renais ou em pacientes hepatopatas, tá? Porque o excesso de proteína nesse público pode sim trazer algum tipo de complicação. Mas, de modo geral, não tem nenhuma... Ou existe também pessoas que apresentam uma intolerância à lactose, nesse caso, podem consumir as proteínas isoladas, sem lactose, e tem pessoas que têm a alergia à proteína do leite. Nesse caso, de fato, o whey protein ele é contraindicado, a pessoa vai ter desconforto, vai ficar inflamada, e a gente sugere que ela substitui o whey protein por uma proteína vegana ou por uma proteína da carne. E com relação aos horários, bom, é importante que você, como eu falei, né, bata a tua cota, tanto calórica, como também proteica. Então, tem pessoas que pensam, poxa, eu tenho que tomar whey protein pós-treino. Na verdade, ele é muito mais interessante, né, nas refeições do que no pós-treino. No pós-treino, você vai estar apenas ofertando a proteína, mas algumas pessoas pensam, se eu tomar whey protein imediatamente ao treino, eu vou ter um estímulo de hipertrofia, na verdade, muito pouco, né? É importante que a pessoa bata a cota proteica ao longo do dia, e não necessariamente tem que tomar whey protein imediatamente pós-treino. Então, a gente sugere que tome, né, por exemplo, eu passo muito para os meus pacientes, geralmente nos cafés de manhã e também nos lanches. Como eu sou professor, tem dias que eu vou dar aula de noite e que eu não tenho tempo de comer comida. Então, eu faço um shake também no jantar para que eu possa bater a minha cota calórica. Então, é mais ou menos nessa pegada. E o mesmo se aplica também para o hipercalórico. Perfeito. Uma resposta extremamente prática, cheia de dicas aqui para o pessoal já aproveitar. E um belo resumo, né, do que seria a melhor suplementação para hipertrofia: creatina, whey, hipercalórico e alguns complementos ali, dependendo da situação, uma coenzima, uma cafeína. Nelson, muito obrigada por compartilhar sua experiência. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. Hoje na Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntinhas de pessoas que treinam, dizem treinar bem, pelo menos, sentem que se alimentam bem, que tem uma boa alimentação, mas não estão vendo muito resultado. Que dicas você daria para essas pessoas? Vamos lá. Cada caso é um caso, né? Quando a gente fala assim, eu não estou conseguindo desenvolver, estou sentindo um pouco de fraqueza, estou sentindo um pouco mais de dor. A gente tem que avaliar o paciente de uma forma bastante holística. Tem que verificar se ele está treinando direitinho, se ele está se alimentando direitinho, se ele está se hidratando direitinho, se ele está dormindo direitinho, né? Às vezes a pessoa até treina bem e se alimenta bem, mas tem pessoas que dormem 3 horas por dia, 4 horas por dia, tem aquele sono ruim, que a pessoa fica se acordando distante. Tem que ver essa questão do sono. Pode ser também a questão hormonal. Eu atendi semana passada uma pessoa jovem, 24, 25 anos,
com a testosterona de 260. Né? Para que haja um estímulo da hipertrofia, a testosterona tem que estar no mínimo em 350. Né? O interessante seria de 500 para cima, mas a quantidade mínima é de 350. E ele chegou relatando para mim a mesma coisa. Inclusive, ele tinha vindo de outro nutricionista. Ele falou, pô, Nelson, eu passei por outro nutricionista, não vi resultado, segui as orientações dele, treinei direitinho e, na verdade, eu perdi massa magra. E aí, quando eu fui ver a dieta estava perfeita. O nutricionista, que inclusive é até colega meu, ele tinha procedido de uma forma bastante certa, bastante correta. Por que ele não evoluiu? Porque a testosterona dele estava baixa. Então, encaminhei ele para o endócrino, para que ele possa fazer essa reposição, e muito provavelmente dessa forma ele vai desenvolver. Então, quando a pessoa não está desenvolvendo, não está evoluindo, pode ser algum desses pontos. Ou não está treinando de forma adequada, ou não está se alimentando de forma adequada, não está se suplementando de forma adequada, não está dormindo de forma adequada, não está se hidratando de forma adequada, pode estar com a testosterona baixa, ou pode também estar fazendo uso de alguma medicação, algum ansiolítico, algum antibiótico, algum antidepressivo, algum corticoide, que são medicações que atrapalham de uma forma indireta também o processo de hipertrofia. Então, eu sugiro que você analise cada um desses pontos para ver o que possa estar te atrapalhando. Fantástico, bem direto ao ponto. E eu vou acrescentar, procura um profissional que vai te ajudar a fazer essa avaliação muito mais detalhada, né? Nelson, muitíssimo obrigada. É sempre um imenso prazer conversar com você. A satisfação é toda minha. Gosto muito de trocar essa ideia com vocês e me mostro à disposição para encontros futuros. Pode deixar que chamaremos. E a todos vocês que nos assistem, meu muito obrigada. Curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.